Estamos diante de uma oportunidade única para impulsionar a inovação e o progresso em nossa área. Por isso, finalizando as apresentações do dia, tenho o prazer de iniciar mais um tópico de grande importância na indústria: a cooperação entre a indústria e universidade para o desenvolvimento de projetos de minérios críticos no Brasil. Convido a se apresentar o professor Roberto Xavier, diretor executivo da Associação para o Desenvolvimento da Indústria de Minerais do Brasil, a ADIMB, como nosso palestrante nesta sessão. Roberto é geólogo e professor titular na área de Geologia Econômica do Departamento de Geologia e Recursos Naturais do Instituto de Geociências na Unicamp. Sua principal área de atuação tem sido na pesquisa de processos que controlam a formação de depósitos minerais e suas implicações na prospecção mineral. Seja muito bem-vindo, Roberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Catarina, agradecer o AHK Brasil São Paulo por essa oportunidade dada à ADIMB, a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, na qual, atualmente, eu estou como diretor executivo. Não vai ser uma apresentação fácil para o meu lado, porque eu assisti todas as apresentações de hoje e todas se concentraram no downstream e não no upstream. E eu vou estar no upstream. Eu vou estar nos depósitos minerais. Não vou falar geologuês. Podem ficar tranquilos. Eu sei que a plateia é extremamente heterogênea. A minha função aqui é essencialmente mostrar o que a ADIMB, que é uma das entidades representativas do setor mineral, está fazendo em relação a aproximar a indústria da mineração com a universidade por meio de projetos colaborativos. Mas com ênfase, os cases que eu vou mostrar serão essencialmente focados em projetos voltados para commodities, que hoje são considerados como críticos. Não vou aqui entrar na discussão de crítico versus estratégico. Nós podemos conversar a respeito disso na hora de tomar cerveja. Okay? Vou manter a tradução do inglês para facilitar. Vou ficar no crítico. Muito bem. E, nesse sentido, é isso que eu proponho para as próximas 2h30, que dar uma visão um pouco geral do ciclo de um projeto mineral, depois um pouco de básico, talvez para vocês não seja básico, mas tudo bem, faz parte, da questão de minerais críticos e a sua relação com a energia, a transição energética global. Aí dá uma visão muito ampla, um panorama muito amplo do setor mineral brasileiro, para aqueles, certamente vocês sabem, mas não custa lembrar, e, ao final, fazer a ponte com a questão dos projetos colaborativos, dando alguns exemplos que a ADIMB hoje está fazendo. Bom, eu sei que lá atrás vocês não estão enxergando nada, né? Em função aqui do tamanho da tela, embora eu tentei colocar as fontes mais altas, mas muitos slides vocês não vão conseguir ler. Mas eu também não vou ler para vocês. Eu acho que as figuras elas falam por si próprias. E acho que a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte: nós estamos falando de mineração. Ora, mineração, você tem petróleo e gás, é mineração. Mas você também tem metais, não metais também é mineração. Ok, mas são dois mercados que têm um valor de produção totalmente distinto. Ou seja, veja que o valor de produção do mercado de óleo e gás é muito maior, na ordem de 2 trilhões de dólares, quando comparado
com os commodities de metais e não metais como um todo. Aqui, por exemplo, nesse infográfico da esquerda, o que tem de comparação são os 10 metais top, né? Em termos de valor, o que dá mais ou menos 967 bilhões de dólares, quando comparados com 2 trilhões de dólares vindo do óleo e gás. Não vou falar de óleo e gás, óbvio, eu vou ficar nos metais. Logo, desculpem, vocês não vão conseguir ler, mas olha, a mensagem aqui é a seguinte: metais. Dos metais que foram extraídos da crosta terrestre em 2019, pelo menos, veja, está aí na ordem de 3,2 bilhões de toneladas. Sendo que desses 3,2 bilhões de toneladas, 3 bilhões corresponde ao minério de ferro. Aí, na sua direita, você tem os outros metais. Quais metais? Bem, aqueles que são considerados industriais. Nem eu estou conseguindo ler daqui, mas olha, você tem alumínio, você tem manganês, você tem o cobre. Aqui, a ordem de grandeza é da ordem de dezenas de milhões. Quando a gente vai lá para a nossa direita, que são aqueles metais, alguns são não metais, que estão associados ao desenvolvimento tecnológico, ou então metais preciosos, ouro, prata, paládio, etc. Veja que a ordem de grandeza da produção cai para algumas dezenas de milhares de toneladas, quando comparada com dezenas de milhões de toneladas. E quando se compara com o minério de ferro, aí a comparação não dá para comparar. Bom, próximo slide. A Gláucia vai gostar disso. É a questão de algo muito simples, mostrando o ciclo de um projeto mineral que vai do upstream para o downstream, que vai do momento em que a geologia é extremamente importante para a descoberta de depósitos minerais e fazer com que essa descoberta se torne econômica e para que eventualmente passe a ser produtiva com a abertura da mina e que com a sua produção o insumo venha para a sociedade, venha para a saúde, venha para o transporte, venha para a moradia, venha para a tecnologia, venha para a alimentação. Quanto mais a demanda aqui da sociedade por metais, mais depósitos eu tenho que encontrar. É o caso hoje dos minerais críticos para vários metais. A demanda aqui está enorme. Isso significa que há uma pressão para encontrar depósitos. Esse é o caso do Brasil. Outra coisa, veja que o tempo que leva da descoberta de um depósito até a sua viabilidade econômica e abertura de mina, tempo médio, esse tempo ele varia para caramba, médio, são 17 anos. É tempo para caramba. Aí a mina também tem o seu momento de vida, que também é muito longo. No entanto, no upstream, o risco é alto. Vamos falar de risco? Então está aqui. Veja, por exemplo, na sua esquerda, uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde aqueles pontinhos vermelhos correspondem a projetos, a targets, a alvos. À medida que o conhecimento geológico, os trabalhos intensificam, o conjunto de pontinhos vermelhos vai diminuindo, até você chegar a numa área de menos do que 5 quilômetros quadrados. Ou seja, se jogarmos isso num cassino, nós estaríamos dizendo o seguinte:
de 1000 projetos, um se torna uma mina. Mas mina, né? É mina, ok. Mas se estamos falando de uma mina de classe mundial, bom, aí o odd é diferente, é de 1 para 3.333. É inegável, inclusive pela apresentação de todos que me antecederam, em que nós estamos passando por uma revolução extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, né? Para sistemas digitais e, em especial, para tecnologias voltadas para a energia, né? Voltadas não só para a estocagem de energia, mas para a produção de energia, mas uma energia que dependa menos de combustíveis fósseis. Por exemplo, a energia eólica, ou a energia solar, ou então a bateria dos carros elétricos, e todos aqui sabem que para o desenvolvimento dessas tecnologias há uma dependência enorme de matéria-prima. E essa matéria-prima vem dos metais, vem dos minerais, que, a depender da situação de oferta e demanda e do país, ela se torna crítica. Veja, por exemplo, a aplicação de vários metais para essas energias. Olha o alumínio, o Al, ele está lá na energia solar, ele está lá na energia eólica, como também está na bateria. Outros são mais importantes, por exemplo, lá na bateria de carro elétrico, como as terras raras, o carbono aí que significa grafita. Bom, todos sabem que, em função da transição energética global e a demanda por esses metais minerais se tornou enorme, com uma projeção de centenas por cento até 2050. Esses números, como por exemplo, ali grafita 490%, lítio 400 e pouco por cento, esses números podem mudar e devem mudar com o tempo, mas a demanda é alta. Se temos demanda, nós temos que ter depósitos disponíveis para que esses metais sejam extraídos. E aí vem a questão geopolítica, né? Ou seja, a abundância desses metais, desses minerais considerados como críticos, ele não é homogêneo no planeta, ele é concentrado, né, em alguns países em particular. Como, por exemplo, eu sei que não vai dar aqui para ler, mas lá em cima é extração do metal, e aqui embaixo é processamento do metal, onde lá em cima você tem níquel, Indonésia, legal, extrai bastante. Produção ou processamento, Indonésia também, está ok em termos de tecnologia, mas veja o cobalto, que é o próximo na lista, República Democrática do Congo, democrática não tem nada, mas é uma república, está lá, né? Super produtor de cobalto, mas não tem nada de tecnologia, que está na China, e aí a China vai dominando, à medida que a gente vai ali no processamento e na produção com terras raras, com lítio e assim por diante. A questão geopolítica. Cadê o Brasil ali? Não é crítica, gente, é só uma observação, não estou aqui criticando, por favor. Bom, para aqueles que talvez não estejam atualizados em relação a um panorama muito simples, né, do nosso setor mineral, veja que nós hoje temos 9.563 minas. Dessas 9.000 e cacetada de minas, 87% está nas mãos de pequenas, médias e microempresas. A mineração no país, aquela que está ativa, ela ocupa 0,06% do território. Esse número varia, viu? A depender aí, talvez, da literatura, eu já vi 0,5%, mas também vi 0,06%, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, é um setor que ocupa ou que contribui com 4% do nosso
do nosso PIB. Esse número também varia a depender da literatura que você pega. E assim uma série de números que são extremamente importantes, como 50 bilhões na produção mineral, uma exportação no valor de 42 bilhões, mas a gente também importa um pouco, e assim por diante. O Brasil, ele é um país... Rapaz, eu não vou parar nunca aqui. O Brasil é um país que tem uma Constituição... Eu vou fugir dele. O Brasil é um país que tem uma Constituição geológica extremamente favorável, com grande potencial mineral. Guardem isso, potencial mineral, porque depois a gente vai ver alguns problemas. Veja só que nós temos 72 commodities sendo produzidas. No entanto, aqui embaixo tem o time principal, Série A, né? Óbvio, com o minério de ferro, de longe sendo mais importante, com 62%, seguido do ouro, seguido do cobre, crítico, alumínio, crítico. E lá embaixo, aqui está passando pela água, calcário, etc., etc., e lá embaixo, níquel, manganês e nióbio, crítico. Se a gente só pegar os metais, em termos de valor de produção, correspondem a 80%. Está lá 80% do valor da produção vem dos metais. Desses 80%, 99,6% vem de 11 metais. E de longe, como é de conhecimento geral, o ferro é que domina. Depois seguido de ouro, de cobre e uma série de outros metais, como níquel, crítico, manganês, crítico, vanádio, crítico e assim por diante. Em relação aos que são considerados estratégicos ou críticos, o Brasil tem grande potencial. E aqui eu emprestei o slide do Serviço Geológico para mostrar áreas com grande potencial para, por exemplo, cobre, urânio, lítio, lá no Vale do Jequitinhonha, estão chamando de Vale do Lítio, agora no norte aqui do estado de Minas Gerais, muito legal, grafita, que também está lá, cobalto, que sempre vem com níquel, é subproduto de níquel, tá? E terras raras. E aqui na sua direita, a situação de alguns desses metais, né? Vou dar alguns exemplos. Grafita, nióbio nós estamos bem, nióbio é o que eu chamo de estratégico. Nós temos reserva, nós temos produção, nós temos tecnologia. Então é estratégico para a gente. Já, por exemplo, não é um metal, mas eu vou dar um exemplo extremo, que é o potássio. Bom, o potássio, ele é extremamente importante na agroindústria, para a questão dos fertilizantes. Nós não temos, nós dependemos enormemente da importação de potássio, então é crítico. Então, essa é a diferença que eu faço entre estratégico e crítico. Mas vamos lá. Nós vamos perceber que temos reservas, que temos produção para uma série de metais importantes para a transição energética global. Mas eu sei que tem potencial. E eu estou cansado de ouvir que a gente tem potencial. E é verdade que a gente tem potencial. Mas eu gostaria que esse potencial fosse qualificado para realmente mostrar para os nossos investidores lá fora e para a própria sociedade que tem, quanto tem. Existem alguns problemas que impedem isso. Não são insolúveis. O primeiro é o conhecimento geológico. Nosso conhecimento geológico hoje, grande parte do território nacional, o pessoal do Serviço Geológico me corrija se eu estiver errado, 48% está numa escala muito pequenininha, 1 para 250 mil, muito pequena, então você não vê detalhes, isso não é bom para a pesquisa mineral. 27%, 1 para 100 mil, ok, melhora, mas também não é legal. E olha, só 2,8%, 1 para 50 mil, que aí sim é uma escala excelente para ver detalhes e para enxergar
depósitos, ou pelo menos marcas na geologia que mostram que depósitos podem estar em subsuperfície. O Serviço Geológico está fazendo um excelente trabalho para esse desenvolvimento do conhecimento geológico no país. A segunda coisa é a questão de que 48% do território nacional são áreas que são protegidas ou estão em fronteira, etc. Existe aí o impedimento ainda em discussão. A questão tecnológica, essa já foi abordada aqui. Em quase toda a cadeia dos commodities críticos nossos, a cadeia para no semi-beneficiado. Ele não vai até o final, exceto o nióbio. Isso é um problema. Nós temos terras raras? Temos, mas nós não temos a tecnologia. Existem pesquisas? Existem, que hoje, aqui de manhã, já falaram, olha, por enquanto não é econômica. Sorry. E o último, que é o que eu quero, que na realidade é o que eu quero mostrar, é a falta de uma relação mais próxima e mais profícua entre empresas de mineração e a academia, onde se gera conhecimentos que podem ser importantes para descoberta e evolução de depósitos minerais. É isso que a gente está tentando fazer na ADIMB, por meio de projetos colaborativos. A ADIMB, como eu disse, ela é uma representante de empresas do setor mineral brasileiro. Hoje somos em 40 empresas associadas. O nosso papel é técnico, não é político, é técnico. E, sendo assim, nós fazemos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, juntando o setor privado, as universidades e o setor público, além de desenvolvermos cursos de aperfeiçoamento, eventos de networking, como, por exemplo, o CIMEX-MIN, aqui em Ouro Preto, a cada 2 anos, o PDAC todo ano no Canadá e assim por diante. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é muito próximo, eu acho, do que foi falado na apresentação anterior. O que a ADIMB faz? Ela vai ao seu cliente potencial e entende, ou tenta equacionar, quais são as demandas geológicas ou as demandas tecnológicas, que a empresa, pelo dia a dia, ou por outros motivos, não consegue resolver, mas gostaria de resolver, porque isso vai dar um up na sua campanha de pesquisa mineral, vai dar uma eficiência maior para avaliar os seus alvos. Então é isso que a gente faz. Com isso definido, vamos para a universidade, convocamos grupos de pesquisa, isso se transforma num projeto profissional, com deliverables, com orçamento, com termos de confidencialidade, com workshops, com relatórios, etc., 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 aprovando a empresa. A ADIMB, então, passa a ser o administrador técnico, científico e financeiro do projeto, mas, obviamente, sob o olhar de acompanhamento e auditoria da empresa. Exemplos. Hoje nós temos 4 projetos colaborativos dentro dessa perspectiva que eu dei para vocês, em andamento. Os 3 primeiros estão relacionados a cobre. É crítico. Em Carajás, uma das maiores províncias polimetálicas do Brasil, e eu fico tranquilo em dizer, do mundo. Por várias razões, todo mundo sabe aqui. Bom, então, um é com a Centauros, australiana, Júnior. Júnior para média, porque já vai abrir uma mina de níquel lá em Carajás. Oz Minerals /BHP, empresa de médio porte, que abriu a primeira mina subterrânea de cobre em Carajás, Pedra Branca, além de ter outros assets em pesquisa. Vale, não preciso aqui dizer que é o maior projeto nosso em Carajás, etc. E mais
recentemente, a Meteoric Resource, uma júnior australiana, com depósito de terras raras do tipo argila iônica no complexo, na caldeira vulcânica de Poços de Caldas. Vou dar alguns slides para mostrar a atividade, né? Então, os 3 primeiros projetos estão em Carajás, né? Carajás é polimetálico, tem uma grande diversidade de depósitos, mas o que está em estrelinha, acreditem, é estrela, tanto no norte como no sul, são os depósitos de cobre do tipo IOCG, Iron Oxide Copper Gold Deposits, que nós estamos estudando. E dentro do Carajás, nós estamos fazendo pesquisas em nível regional para entender melhor como é que é a crosta de Carajás. Onde está o manto lá embaixo, aqui profundidade? Qual é essa relação do manto com a crosta no tempo geológico? E onde estão os possíveis canais de fluidos que devem ter formado os depósitos? Isso é por meio da geofísica, o magneto telúrico ou então por sísmica passiva. Também, em nível regional, tem um mapeamento geológico que se faz para coletar as amostras, né? Em nível regional, pega essas amostras, vai estudá-las, mas o mais importante é retirar minerais dessas rochas que podem ser datáveis, ou seja, tirar uma idade desses minerais. O exemplo, zircão. Zircão é um silicato de zircônio que é datável. Está aqui, eles totalmente separados. E essa foto aqui é de microscópio eletrônico, mostrando, então, a resolução espacial, e eu sei exatamente onde eu vou jogar o spot do laser para datar a amostra. E aqui o resultado. Vocês não vão conseguir ler, mas tem lá idades de 3 bilhões de anos, 2,9 milhões de anos, 2,75 bilhões de anos e 1,87 bilhões de anos, todos com um significado geológico e metalogenético. Mas também há o grupo que faz o trabalho de formiguinha nos depósitos, nas escalas dos depósitos de cobre lá em Carajás, estudando como é que as rochas se transformaram até chegar no minério, mas também separando alguns minerais, né, dessas rochas, como, por exemplo, esse mineral chamado molibdenita, que é um sulfeto de molibdênio, que serve para datar pelo método rênio ósmio. Separa esse mineralzinho e você data a idade da mineralização. Mas também estudos mais detalhados da mineralogia do depósito, coisa muito importante para a geometalurgia lá na frente. Que tipo de deletério que eu tenho? Será que posso ter subprodutos como cobalto e níquel? Essas mineralizações têm teores elevados de cobalto e níquel, né? Até nível de grãozinho, se utilizando lá do laboratório Sirius, do CNEPEM, lá se utilizando de luz síncrotron, chegando a valores... Saúde. Eita, caiu um lenço aí. Com escalas aqui de grãozinho, e é um mapeamento de onde tem mais urânio, que é a área verde lá do zircão, o que faz com que a gente tenha o maior controle para colocar o spot para análise. Agora, os grupos em ação. Estou chegando no fim, gente, aguenta aí. Os grupos em ação. Está aí o pessoal no campo. Agora é uma mistura de Vale com Oz, com Centauros. Está aí os pesquisadores no campo, né, trabalhando em furos de sondagem, ou então fazendo mapeamento geológico de detalhe, ou então tomando cerveja, né, porque ninguém é de ferro. Ninguém vai para o campo e não quer tomar cerveja no final do dia, né? Não dá. Da mesma forma, o pessoal depois vai para o laboratório, né? Está aqui a Poliana, na Espanha, no laboratório de geocronologia, aqui na UFOP, do lado, o laboratório de laser ablation e CPMS para elementos traço, aqui no Sirius, na Luz Síncrotron, lá em Campinas, e participando de eventos e apresentando os resultados. Obviamente que apresenta-se os resultados com a conivência do cliente,
Dados que sejam sensíveis para pesquisa, não. E para finalizar, né, aqui o mais novo projeto, esse eu não tenho resultados, mas em Poços de Caldas, vocês estão vendo ali uma estrutura circular nessa foto aérea, esse é da caldeira vulcânica, que é um complexo alcalino de Poços de Caldas de idade de 80 milhões de anos. Aqui embaixo é a imagem de Google Earth. Então imaginem, é uma caldeira em que entra magma por um determinado tempo para formar vários tipos de rochas que, ao se cristalizar, durante a cristalização, vai enriquecê-las em terras raras. É suficiente? Você precisa do intemperismo. Aí vem o intemperismo sobre essas rochas mais recentes, e essas terras raras são, então, reconcentradas, e aí sim eu posso falar em minério. É o projeto chamado Caldeira, da Meteoric Resources. Aqui tem um recurso de 410 milhões de toneladas, com teores de óxido de terras raras relativamente elevado, 0,2%, ou seja, 2.626 ppm, ou seja, no nível ou mais alto do que os depósitos de argila iônica lá do sul da China. Isso vai se tornar econômico e vai se transformar em mina ou não? Boa pergunta, porque aí vem o fator tecnológico. Onde essas terras raras estão? Como extraí-las? E, finalmente, para dar um final de contas, o que a DIMB quer? Junto com as empresas de mineração. Ela quer quebrar essa barreira que existe entre a empresa de mineração, o setor privado, e a academia. É fazer com que a academia entenda melhor as demandas da empresa e a empresa também entenda o que a academia pode oferecer de conhecimento para atender às suas demandas. Então, é um processo de ganha-ganha. Além disso, é criar valor à cadeia mineral. Se você gera conhecimento, você cria valor, né? Além disso, é fazer com que a pesquisa fundamental se torne uma pesquisa aplicada. Além disso, é fazer com que a indústria ela possa, de uma maneira mais barata, eu sei que aqui hoje falaram de negócio de negócio, mas é mais barata, né, para resolver os seus problemas geológicos ou tecnológicos. E, finalmente, aqui os dois últimos itens é o seguinte: hoje, em nível mundial, a gente está tendo um decréscimo de workforce na geologia, na engenharia de minas, ou seja, nas geociências. O que aquele diagrama está querendo mostrar, embora vocês não consigam ver, mas vocês conseguem ver 3 linhas caindo no tempo. Aquelas linhas caindo significam o decréscimo do número de procura de alunos de graduação para geociências, geologia e engenharia de minas, em países considerados importantes do ponto de vista da mineração. Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. A mesma coisa a gente está vendo aqui no Brasil, embora talvez um pouco mais atrasado, mas nós já estamos sentindo isso. Esses projetos também têm a função de atrair jovens talentos para a mineração. Finalizando, diferente de todos os meus colegas que me precederam, e todos mostraram de forma brilhante a conexão com a Alemanha e a parceria de projetos com a Alemanha. Nisso eu vou falhar. Nós não temos. Agora, mas temos o AHK, que tem aberto as portas para que a gente comece, então, a conversar, para entender campos de interesse que possam ser transformados em projetos interessantes. Obrigado.
sua palestra foi muito motivado, então muito obrigado. Foi preciso, porque muitas perguntas que muitos dados que você deu, me perguntei que o tamanho do mercado entre petróleo e as matérias minerais, esses são para ter uma ideia de comparar, não? É muito bom, muito obrigado. Preciso a palestra depois, os olhos. Mas a pergunta será porque você falou que tem depósitos, não? De terras raras, por exemplo. E o desafio é a tecnologia. Mas hoje de manhã o colega da Alemanha falou que o Brasil tem tecnologia. Mas então que é o problema da tecnologia? Você pode elaborar um pouco sobre isso? Eu não vou contestar o que o meu colega disse, que eu assisti lá no início. Ele tem razão quando ele... Bom, peraí, vamos por partes. O Brasil tem potencial para depósito de terras raras? Tem. Existem vários tipos de depósito de terras raras no país. Ponto. Mas potencial é uma coisa. Isso pode se tornar depósitos economicamente viáveis? Isso é outra coisa. E, em terceiro lugar, ao transformar esses depósitos de recursos em reservas em direção a uma mina, isso leva tempo. Eu coloquei aqui a média para se transformar um depósito numa mina que é de 17 anos. Isso precisa ser levado em conta. Enquanto que o mercado lá na frente, lá no downstream, está pedindo lítio, está pedindo níquel, eu quero grafita, mas eu preciso ter projeto aqui atrás para poder alimentar isso. Quarto lugar, agora o meu colega, né, o Herwig. Tem sim pesquisas voltadas para a extração de terras raras lá no CETEM, parceiro de vocês, foi isso que ele disse. No entanto, essas pesquisas, e me corrija ele se ele estiver aqui, se eu estiver errado, não é econômica ainda. Ainda não é econômica. Essa pergunta econômica viável depende da competição, não? E as coisas como falamos direto, não, da China, não? É a competência com a China que não é economicamente viável. Então, mas o sistema que a China usa para extrair e refinar é viável ou é uma coisa que são subsidiados tantos que afinal eles fazem projetos, mas economicamente normalmente não faz sentido, ou ecologicamente ou social. Eu não tenho, acho que talvez aqui na plateia possa ter pessoas que possam contribuir melhor com essa discussão. Eu não conheço exatamente o processo tecnológico na China para a extração de terras raras, mas eu diria que talvez tenha alguns problemas sociais ou do próprio processo que nós não gostaríamos que isso se repetisse aqui. É o que torna a mão de obra barata, né? Eu vou ficar por aqui, mas mas se alguém quiser contribuir, por favor. A minha dúvida ela é muito parecida com a provocação que eu fiz hoje pela manhã e, obviamente, como eu represento uma empresa de consultoria ambiental, vai ser dessa forma que eu vou abordá-la. A ADIMB, como agência desenvolvedora e muito próxima, portanto, das escolas de geologia, engenharia de minas, engenharia geológica, e compreendendo um pouco de como que a geologia ambiental ela se encaixa dentro da grade curricular dessas escolas, se é que é pertinente essa pergunta, de que maneira a ADIMB ela tem essa responsabilidade socioambiental como agência desenvolvedora da mineração no Brasil? A ADIMB ela não fica e não pode só ficar na parte técnica no que se refere à questão de entender melhor processos que levaram à formação de depósitos e, consequentemente, dar ferramentas para que as empresas possam, de forma mais eficiente, encontrar depósitos ou aumentar recursos. Ela tem que ir além. E ao ir além, eu acho que ela tem que descer no downstream. E ela tem que ir, por exemplo, lá no rejeito, para promover projetos do mesmo nível e envolvendo alunos. Deixa eu só te dar um dado, espero que eu não me perca aqui na linha de raciocínio. Nesses projetos colaborativos estão envolvidos algo em torno de 30
entre dissertações, teses, iniciação científica não, mas TCCs é 30. Então, é um pessoal novo que está se envolvendo. Mas você tem razão, eles estão se envolvendo na parte do estudo dos depósitos, não na parte ambiental. Né? A DIMB ela tem essa responsabilidade, ela quer entrar nessa responsabilidade. Só que ela não pode ir até a questão de barragem. Na hora que entrar na parte de barragem, controle de barragem e etc., aí escapa da nossa competência. Escapa. Perfeito. Escapa. Né? Hoje, só para terminar em relação à sua pergunta, hoje nós temos um problema muito grande no país que se reflete na mineração. Hoje nós não temos, ou temos poucos, talvez não dê para encher uma mão, de grupos de pesquisa voltados para estudos de depósitos minerais do aspecto mais amplo possível. Não temos. A UNB tem, a Unicamp tem, a USP tem. Vai para o Nordeste, pelo amor de Deus, sem crítica ao Nordeste. Eu só estou. Ali você tem a província Borborema, que é uma província com super potencial para metais, inclusive para o lítio pegmatito. Onde estão os grupos de pesquisa ali para atrair os alunos dos cursos de geologia para mineração? Esses alunos vão para o petróleo, eles vão para ambiental, ótimo, não tem problema nenhum. Né? Mas, enfim, há ainda uma grande desconexão entre a academia e as empresas em função do curso de geologia ou engenharia de minas. Eu vou falar só da geologia porque eu sou geólogo. Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas... Não, a gente vai deixar para quando estiver tomando cerveja, a gente aprofunda o assunto. Rapaz, mas aí... Obrigado. Aí eu destramelo. Obrigado pela atenção. Roberto, muito obrigada, foi excelente. Parabéns. Prezados colegas, com isso chegamos ao fim de mais uma conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos Minerais, repleta de insights valiosos e discussões enriquecedoras sobre o futuro da indústria da mineração. Espero que vocês tenham aproveitado o evento tanto quanto eu. Quero expressar meu mais sincero agradecimento a todos os palestrantes, moderadores e participantes que contribuíram para o sucesso desta conferência. A troca de conhecimento e experiências é o que desenvolve o nosso setor e nos impulsiona. Além disso, gostaria de estender um agradecimento especial aos patrocinadores Ouro, Avery Bucker Niagara, Voith Turbo e Vulcan do Brasil, assim como aos patrocinadores Prata, Flottweg e IFM Electronic, por contribuírem para a concretização deste evento. Também gostaria de reconhecer a presença e colaboração das instituições que tornaram esse evento tão especial. A Agência Alemã de Recursos Minerais, ADERA, o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, a Associação para o Desenvolvimento da Indústria de Minerais do Brasil, a DIMB, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a Vale e a toda a equipe do Museu MM Gerdau. A contribuição de vocês é fundamental para o avanço do setor e para o sucesso desta conferência. À medida que encerramos esse evento, convido a todos e a todas para o coquetel que ocorrerá na sequência. Este será o momento ideal para continuar as discussões, trocar contatos e consolidar as conexões feitas ao longo da conferência. Obrigada a todos e a todas para a sua participação e envolvimento. Desejo a todos um ótimo coquetel. Eu espero encontrá-los novamente em futuros eventos. Muito obrigada. Até breve.